A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. No livro de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 22, a seguir. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 22. Está escrito assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Senhor, nós temos lido a Tua palavra e pedimos, no nome de Jesus Cristo, que mais uma vez o Senhor nos ajude a compreendê-la e saber o que o Senhor deseja de nós nestes dias, nessas horas tão tremendas aqui nesta terra. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Você está ouvindo mais uma mensagem que foi pregada no Tabernáculo Fé Perfeita, em Francisco Morato, São Paulo. Ouça nesse instante mais uma mensagem de esclarecimento que te dá fé de rápido. São Paulo estava falando aqui da natureza, gemendo, como se estivesse com dores de parto. Toda a criação geme, toda a criação. Toda a criação corresponde aos três reinos: o reino animal, o reino mineral e o reino vegetal. Tudo está dentro desses três reinos: vegetal, mineral, animal. Nós, os seres humanos, fazemos parte de um destes reinos. Fazemos parte do reino animal, porque é isto que somos. Somos animais racionais. Os outros animais são irracionais. Fazemos parte desta criação de Deus, como a sua coroação. Mas toda a natureza está gemendo, inclusive nós que temos as primícias do Espírito gememos, porque estamos desejando muito a adoção, que significa a redenção do nosso corpo. O Espírito do homem, de Deus, da mulher de Deus, tem sido já redimido. Uma vez que ele pagou o preço no Calvário e nos comprou com seu sangue, e durante todo o tempo das eras da igreja, ele ficou intercedendo por aqueles que ele tinha morrido. Isto falando-se de alma, de espírito, uma vez que o homem é trino. Mas quando se chega no corpo, nós temos aprendido que o nosso corpo ainda não foi redimido. E é justamente por isto que existe a luta entre a carne e o espírito, porque a matéria ainda está nesta dimensão. E quando concluir esta fase, esta etapa na vida do ser humano, ela então receberá um novo corpo com células diferentes dessa. Por que você geme? Porque você sabe que está morrendo. Sabemos que estamos morrendo e não há escapatória. Passamos do tempo da vida. E mesmo aqueles que nem ainda entraram no tempo do auge da juventude, no tempo da vida, eles podem morrer a qualquer momento, por qualquer doença, qualquer desastre, qualquer coisa. E o homem não foi feito para morrer. Por isto gememos. A natureza não foi feita para morrer. As árvores não foram feitas para serem queimadas. Não, elas desejam viver.
todo animal, todo ser vivo geme. A terra, ela tem a sua vida, ela geme. Por isso que ela lança para fora seus vulcões, seus terremotos, maremotos, tufões, tudo isto é a terra gemendo. Nós temos aprendido isto justamente na revelação dos 7 selos. Os selos, o livro selado, quando ele é aberto e é dado o seu mistério ao 7º anjo de Apocalipse das 7, esta revelação fala de todas as coisas que existem, desde antes da sua origem, antes de serem criadas, até o seu término. Nós estamos estudando o intervalo entre as 7 eras e os 7 selos. Estamos ainda no parágrafo 29. Já estamos com 3, 4 cultos. Parágrafo 29. Os 7 selos sobre o livro o mantém selado. O livro é absolutamente o livro selado até que os 7 selos sejam abertos. O livro é selado com 7 selos. Isso é diferente dos 7 trovões. Veja, estes são 7 selos sobre o livro e não serão abertos até a mensagem do 7º anjo. Veja, recorde que no capítulo 5 de Apocalipse, o livro está selado. Você quer ver aí na sua Bíblia? Apocalipse capítulo 5, como é que está escrito? Inclusive tem 2 Bíblias ali sobrando, se algum irmão quiser acompanhar. Apocalipse capítulo 5. Você encontra agora, porque estamos falando de criação, redenção, e era isto que o Cordeiro estava fazendo durante o período das 7 eras da igreja. E vocês, nós, como os estudantes desta Bíblia Sagrada, vamos prestar atenção uma coisa, que as eras da igreja, ela se encontra entre o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro de Apocalipse. O capítulo 2 e o capítulo 3 do livro de Apocalipse correspondem a esses 2 milênios de história da igreja cristã na terra. No capítulo 4, a igreja já não está mais na terra, porque no capítulo 4 você encontra João dizendo depois destas coisas, que é depois das eras. Encerrando-se as eras, é o cumprimento do 4º selo, o fim das eras da igreja. A igreja sobe. Por isso que já depois das eras, aqui no capítulo 4, João fala sobre depois destas coisas. É que ele olha e vê uma porta aberta no céu e ele é convidado a ver as coisas. Porque ele representa a igreja que subirá para as alturas. João representa a igreja. Bem, ele tem a visão do que está acontecendo do outro lado, no céu, diante do trono. No capítulo 5, você encontra o livro selado com 7 selos, que somente o Cordeiro pode abrir. Está selado no capítulo 5. Você passa capítulo 7, capítulo 6, capítulo 7. No capítulo 8, ele abre o 7º selo, certo? Mas somente no capítulo 10, este livro é apresentado já aberto, sem os selos. É comido por João um livrinho trazido do céu. Ele vem do céu. A revelação dos selos, ela vem do céu. Ela vem do céu. É dado para João comer. João estava representando toda a noiva na terra, a noiva vivente na terra. É ela que faz isto, que come este livro. A revelação que estava naquele livro selado com 7 selos. Só é comido depois que os selos são rompidos. Porque só depois que os selos é rompido é que você pode ver, saber o que estava, qual o mistério que estava ali. Porque se fala comer, foi o que Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? É desta palavra, desta revelação que a igreja se alimenta. Recordem que no capítulo 5,
o livro estava cerrado. Logo no capítulo 10, já está aberto. Agora vamos ver o que diz o livro mesmo, de como foi que se abriu. Isto não foi dado a conhecer até que o cordeiro tomou o livro e rompeu os 7 selos e abriu o livro. Vê você? Agora o cordeiro, ele tem que tomar o livro porque o livro é seu. Veja, o livro é seu. Recorde, não houve no céu, nem sobre a terra, seja papa, bispo, cardeal, presbítero do estado, ou quem quer que fosse, que pudesse romper estes selos, nem tampouco revelar o livro. Somente o cordeiro pode fazer. Se tem conjecturado e se tem suposto isto e aquilo, e tem havido tanto tropeço, e por isto estamos hoje em meio de tanta confusão, por causa deste livro selado, que o povo, muito religioso, nada sabe a respeito disto, porque isso não veio para eles, de maneira nenhuma. Enquanto o mundo religioso estão buscando, estão preocupados em obter o Espírito Santo, porque esta é a correria, estes são os grandes movimentos, os ajuntamentos, os avivamentos e reavivamentos que fazem. E quando não encontra por meio da oração, eles buscam através dos louvores, altos louvores, e fazem cantatas e tantas coisas, e procuram algo que os emocione, porque eles estão correndo para obter o Espírito Santo. Uma vez que o grito da meia-noite já veio, eis o noivo, saí ao encontro. Este grito quem dá é justamente o mensageiro precursor de sua segunda vinda. Veio? Agora, só aqueles que tinham o Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem guia o homem para a palavra, para a revelação da palavra, só esses têm se aprontado para ir. Enquanto isso, desde que aconteceu o grito, eis o noivo, sair ao encontro, as virgens nécias disseram, nós queremos isto também. Nós queremos isso também. Estavam dormiram durante todo o tempo. Veio? Queremos. E foram atrás. Queremos isso também. Nós só temos suficiente para nós. Então vamos imitá-los. Vamos procurar imitá-los. O grande pregador William Branham se deu bem orando pelos enfermos, com sinais e todas essas coisas. Vamos procurar imitá-los. E aí, os grandes homens da época e tantos outros dos movimentos carismáticos, pentecostais e de curas divinas e tanta coisa. Vamos então imitar, vamos atrás disto. O que acontece? Como eles não têm o espírito de profecia, de sabedoria e de conhecimento, eles têm conjecturado e tentado mostrar para o povo conhecimento a respeito das coisas sagradas, das profundezas de Deus. Só que estas coisas, jamais eles chegam à essência disto. Jamais. Fora desta mensagem não chega. Veja aqui, somente o cordeiro pode fazer. Se tem conjecturado e se tem suposto isto e aquilo, e tem havido tanto tropeço, e por isso estamos hoje em meio de tanta confusão. Porém temos a promessa divina, que este livro da redenção será aberto perfeitamente pelo cordeiro, e os selos que estão em cima serão abertos por ele. E isso ocorrerá quando? Nos últimos dias, nos quais estamos vivendo. Não vamos esquecer que ele estava pregando esta mensagem para no outro dia pregar sobre o primeiro selo. E ele não sabia ainda o que era o primeiro selo. E mesmo enquanto estava se preparando para pregar o primeiro selo, toda a ideia que ele tinha sobre o primeiro selo estava errada. Até que a coluna de fogo veio lá e abriu o primeiro selo para o William Marion Branham. Estas coisas não são dadas a conhecer até que o cordeiro tome o livro e abra os selos. Enquanto ele não faz isso, o que veio antes é conjectura humana. Porque recorde que o livro estava retido por aquele que estava sobre o trono, e o cordeiro chega ante ele e se assenta sobre o trono e toma o livro de sua mão direita. Jamais as pessoas entenderão isto, porque as pessoas misturam tudo.
não vê que ali o cordeiro estava saindo da eternidade. Jamais entenderão como é que está um sentado no trono com o livro na mão, e o cordeiro vem, toma o livro da mão e se senta no trono. Vocês entendem? Vê como é que é? Jamais eles entenderão isto. O mundo religioso em si entenderá estas coisas. Continuarão crendo que é 3 pessoas. Como é que eles conseguem captar isto, entender isto, que ali o cordeiro, ele estava saindo da eternidade, o cordeiro sangrento. Como da eternidade? Se faz 2000 anos, 2000 anos, mais de 2000 anos, que ele foi sacrificado, que foi crucificado. Mas 2000 anos, na nossa contagem de tempo, não é? Na realidade, em Jerusalém, o Filho de Deus, né, Deus em carne, o Senhor Jesus Cristo, foi crucificado há 2000 anos atrás. No entanto, no livro de Apocalipse, diz que ele foi morto antes da fundação do mundo. Por isso que as pessoas não conseguem, porque Deus fez de uma maneira que o conhecimento humano não vai nunca chegar a este grau de fé, de amadurecimento espiritual. É apenas para eleitos, somente para os eleitos. Porque se fosse para todos receber a revelação, todos seriam salvos. Agora, isto é muito profundo, diz o profeta. E trataremos de esclarecer com a ajuda do Espírito Santo. Estamos confiando que nos ajudará. Veremos mais adiante que é no tempo do fim. Agora veja aqui. Veremos mais adiante que é no tempo do fim, quando o tempo terminará. É no tempo do fim, quando o tempo terminará, que os mistérios do livro é dado a conhecer. Por isto, que para aqueles que têm recebido esta revelação, o tempo cessou. O tempo terminou. Veja, porque se o cordeiro saiu do trono, tomou o livro, desatou os selos e trouxe o mistério para o 7º anjo, o tempo não será mais dali por diante. Não há denominação que tenha o direito de interpretar o livro, nem tampouco há homem algum que tenha o direito de interpretação. Unicamente o cordeiro tem esse direito. Ele é quem fala a palavra, e é o mesmo que a dá a conhecer, vindicando-a e trazendo-a à vida. Exatamente. E estas coisas não são reveladas senão depois que as eras das igrejas... O que é as eras da igreja? O que eu conheço pelas eras da igreja é isso aqui. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Durante essas eras aqui, houve apenas conjecturas sobre o que era os segredos do Apocalipse. Mas aqui está dizendo, estas coisas não são reveladas senão depois que as eras das igrejas e as eras denominacionais hajam terminado. Terminou por quê? Porque o próprio Cristo está fora dela, foi expulso para fora. O próprio Jesus está fora da era de Laodiceia. Quando se acabar o tempo, vê você? Isto só é revelado depois que houverem terminado as eras da igreja e as eras denominacionais. Por isso, este assunto está tão enredado hoje. Agora, os irmãos que ouviram esta mensagem dos selos quando foi pregado, em 1966, será que eles acompanharam o pensamento do enviado de Deus? Será que eles se aperceberam que ali se estava encerrando este tempo de Deus, que Deus estabeleceu para fazer estas coisas? Alguns deles se preocuparam e perguntaram, irmão Brana, vamos continuar evangelizando? Eles, de todos os modos possíveis. De todos os modos possíveis. O tempo acabou. E esta mensagem é justamente para alertar aqueles que estão de braço cruzado, achando que está tudo bem. Ora, se é nos últimos dias, se a revelação do selo, se o livro vai ser aberto no fim dos tempos, então não foi feito ainda. Passaram por alto. E quando William Branham pregou os 7 selos, as pessoas pensaram que ele recebeu a comissão, muitos irmãos pensaram que ele recebeu a comissão especial para falar sobre aquele assunto. As pessoas não se despertaram. As pessoas não se despertaram que aquele homem era um enviado de Deus para os últimos dias, encerrando um período
aqui na terra, encerrando uma dispensação. Encerrando uma dispensação. Depois daquilo, meu Deus do céu, o que sucede é que tomam uma pequena doutrina e correm a um lado e dizem, é isto. Outro toma outra doutrina, corre para outro lado e diz, é isto. E logo cada um edifica uma denominação. Até que hoje temos centenas de denominações. E em tudo isto, temos tanta confusão e as pessoas estão com a pergunta, é a verdade? Como estão as coisas? O que é a verdade? Estas são as condições do dia presente. Porém, logo, ele nos tem prometido que quando este tempo chegasse ao seu fim, veja, então haveria o som da voz do sétimo anjo e logo o livro seria revelado durante este tempo. É ou não é o tempo do fim? Foi ou não foi o tempo do fim? Se não fosse, os selos não teriam sido revelados. Vocês entendem? Agora não vá você dizer, então aquelas pessoas lá atrás não foram salvas? Ora, e aqueles que viveram durante as outras eras da igreja? Eles morreram sem saber destas coisas. Eles não sabiam do que nós sabemos hoje. E aí? Estão perdidos? Veja bem, os selos mexem em tudo isto. Essa gente, não vá você dizer que estas pessoas ali atrás, os irmãos do passado, não foi salva. Não, não pense isso. Mas os muitos mistérios que não puderam entender, como é que Deus pode ser três e ao mesmo tempo um, como é que as Escrituras podem ordenar-nos que sejamos batizados, que as Escrituras mostram, vem, no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e ao mesmo tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E tantas outras coisas. Eles não entenderam em seu tempo. Eles não entenderam. Não puderam entender como Eva comeu uma maçã e causou a ruína do mundo inteiro. Como pode comer uma maçã e causar a ruína do mundo? Eles morreram sem saber que não foi uma maçã. Ficaram pensando que realmente foi uma fruta. Como podem ser estas coisas? Porém, nos foi prometido a revelação desses mistérios no tempo do fim. Não era para o tempo deles. Veja, são as coisinhas que deixaram sem terminar todos aqueles valentes guerreiros da fé, como Irineu, São Martim, Policarpo, Martinho Lutero, João Wesley e todos aqueles que chegaram à cena e apenas, veja, tiveram o suficiente. Eles não se perdem por causa disso. Quando chegou o tempo deles e eles entraram em cena, eles tinham o suficiente. Eles chegaram com o suficiente como que para focar sua luz e alumiar um pouquinho. É a mesma coisa você dizer, você hoje tem a luz elétrica. E existem pessoas, crianças, que nasceram já na cidade, eles não imaginam o que é morar na roça. A luz do candeeiro, da lamparina, a luz do azeite. Pegar o caroço do azeite, tirar a casca dele, pegar o miolo, enfiar no palito, né? Tirar uma tala do coqueiro lá, bem fininha, daquela que faz gaiola, enfiar no negócio do azeite. Meu pai dizia que antes, quando não se tinha querosene, a gasolina, o álcool, seja o que for, quando eles não conseguiram ainda, não chegou para as pessoas da roça ainda, era assim. Eles pegavam o caroço da mamona, o azeite, tiravam a casca de cima, enfiavam em algo bem fininho ali. Para mim o candeeiro era uma coisa muito avançada, porque até pegar aqueles caroços, enfiar um no outro, e tem deles se rachava no meio, jogava fora, colocava outro. Mas o que consegui, toquei fogo e ficou lá aceso um tempão. Então eu poderia ler os gibis naquela época para não gastar o querosene dele. Fiz muito isso. Mas como já se tinha lamparina, tão fácil ali. E aquilo clareava. E ia-se pescar à noite com a lamparinazinha lá dentro de uma lata, para o vento não apagar. Não é isso? Era luz suficiente para o dia deles. Isto era a mensagem de Lutero, de Wesley. Era o tempo de Policarpo. Eles não se perderam. Eles não morreram. Porque eles tinham seu foco de luz suficiente para clarear à medida que eles pisavam ali. Vem? Eram pequenos focos de luz.
Porque a revelação dos mistérios só seria para os últimos dias. E nós vamos chegar nisso para mostrar como isso aconteceu. Da maneira que evoluiu, os seres humanos evoluíram, o conhecimento a respeito da verdade também foi evoluindo. Tudo isso está mostrado na revelação dos 7 selos. Que a mensagem de Lutero não foi outra coisa a não ser o tempo da carroça. O tempo da carroça. Aí volte lá para 1500 atrás e veja se tinha automóvel. Veja se naquele tempo se podia transportar grande distância em poucas horas em automóvel. Não tinha. De maneira nenhuma não tinha. Mas por causa disso eles não trabalhavam. Por causa disso eles não se alimentavam. Eles não viajavam de um lugar para outro. Viajavam sim, com a limitação do tempo que eles tinham, com as coisas que eles tinham para o tempo. Deus prosseguiu. Deus prosseguiu de uma maneira, o conhecimento prosseguiu também. As coisas acontecem paralelamente. Daí agora vem o John Wesley com uma luz maior do que a luz de Lutero. Saíram da carroça e agora vamos entrar no automóvel. Quem quiser andar de carroça, continue de carroça. Mas já era a época do automóvel. Era o conhecimento a mais. Não era só justificação pela fé, era santificação também. Agora, findando-se a era de Wesley, entra a era de Laodiceia, que é chamada a era pentecostal. Não era mais automóvel, era avião. Avião, rompendo a barreira do som. Os dons carismáticos em evidência. Línguas, interpretações de línguas, sonhos interpretados, visões, todas estas coisas. A mensagem pentecostal, a qual veio na era de Laodiceia. Só que Lucas 17:30 prometeu outra coisa. A manifestação do Filho do Homem. A manifestação do Filho do Homem traz o quê? Traz a promessa da vida, a promessa do Filho. Foi isto que o Filho do Homem fez quando se apresentou para Abraão. E quando isto veio, quando o Filho do Homem se manifestou, Deus desceu do céu com a mensagem. E trouxe esta mensagem, a revelação de toda a palavra. Para que um homem na terra pudesse pegar, absorver aquilo e entregar para o povo. Sabe o que aconteceu? Mensagem contagem regressiva. Ele se sai do avião. Se sai do avião. Agora nós temos um astronauta. Esta é a era do astronauta. A noiva está neste período já. A era do astronauta. Onde é que fica o astronauta? Ele tem que estar fora do contato com as pessoas. Ele já despediu de pai, de mãe, de igreja, de denominação, de cargo, de tudo. Ele está em cima, dentro já da cápsula. Esperando o quê? A contagem regressiva. Este é o período, é a era do astronauta. Esperando só que a contagem chegue a 0. Para que saia da atmosfera. Não é mais era de carroça, nem de carro, nem de avião. A revelação dos 7 selos te coloca dentro disto, a era do astronauta. Você está pronto para alçar o voo. Pronto para alçar voo, esperando a contagem regressiva. O mundo continua como está tudo muito bem. Mas para o astronauta, ele está todo revestido ali, ele está isolado do mundo. Ele está fora do mundo, ele está isolado do mundo. Ele está respirando um outro ar lá dentro. Ele já não respira mais essa atmosfera. Ele está esperando apenas contagem regressiva para alçar o voo. É isto que a igreja está ainda nesta dimensão, mas nesta condição, fora do contato. Ele está por trás do véu. Está pronto, já está tudo pronto. A contagem regressiva já tem se iniciado. Quando chegar a 0 é de uma maneira que as pessoas não vê. Paulo diz, é num abrir e fechar de olhos. Amém? Vem? Sabe o que é isto? Isto são voz dos trovões, contida nos 7 selos. É que te mostra estas coisas. Vamos mais um pouquinho. Eles não puderam entender. Chegou a era pentecostal, tal como as outras eras. Todos aqueles que chegaram à cena, como todos estes mensageiros,
Eles viveram o suficiente como que para focar sua luz e alumiar um pouquinho. Porém, deixaram muitas coisas na obscuridade. Chegou a era pentecostal, tal como a era luterana. E eles saíram pela tangente, os pentecostais. Mas, todavia, não dizemos que estavam todos equivocados. Estavam bem, mas ficaram estas coisas inconclusas que não têm explicação. Mas logo também havia a pergunta: por que têm sido abertos os selos para revelar completamente o significado destas coisas? Nos últimos dias, todos estes mistérios haveriam de ser soltos e explicados. E os selos haveriam de ser abertos pelo Cordeiro e revelado à igreja. Agora veja, falas do último dia, quando acabasse o tempo, quando findasse a era. Agora, você sabe que a conclusão será com arrebatamento. Veja, a era Laodiceia em si, ela se encerra com arrebatamento para que entre a grande tribulação. A era Laodiceia. Agora, você acha, imagine você, digamos que o arrebatamento se daria hoje. Então acabaria tudo hoje? Para que mais ia ser dado a conhecer os mistérios do livro? Para que, se você já ia, no abrir e fechar de olho, já subiria no arrebatamento? Veja que esse fim do tempo, quando o tempo termina, quando o fim da era para a revelação dos selos, é algo que acontece um pouco antes, quando estas coisas podem acontecer para a igreja e o mundo ainda continuará um pouco de tempo ainda como se tudo estivesse bem, como se tudo estivesse normal. Vê? Os selos haveriam de ser abertos pelo Cordeiro e revelado à igreja o que já aconteceu. Isto foi revelado à igreja. Agora, cabe à igreja absorver esta revelação. E logo, o tempo não será mais. O intervalo 34. O livro é um livro de redenção. Depois veremos como entram os 144 mil judeus e as outras coisas. Agora, abramos nossas Bíblias em Efésios, vamos ver? Aos Efésios capítulo 1, onde nos fala São Paulo. Vejo que, quando ele pregou, vejo que muitos estão apontando as referências das Escrituras, anotando. Agora veja, isto é muito bom. Me agrada ver-lhes fazer isto, porque logo estudam em suas casas. E se vocês mesmos o estudam, o entenderão melhor. Por isso que muita gente não entendeu a mensagem. Pega e dá uma lidazinha, é muito boa, você viu e pronto. Não pesquisa mais nada. Não procura ver, não procura meditar sobre aquilo. O que não entendeu, perguntar para ver o que aquilo significa. Vem? Por isso fica sem entender. Daí a pouco passamos 20 anos. E puxa, tinha isso, por que não foi falado? Como é que eu não sabia disso? Mas já estava tudo lá. Vem? Me agrada ver-lhes fazer isto. Logo estudem em suas casas. E se vocês mesmos estudam, o entenderão melhor. Estudem. E peçam a Deus que lhes ajude a entender. Porque ele sabia que as pessoas só ouvindo o culto, só assistindo o culto, não é suficiente. A maioria você esquece, você perde. Já pensou a sua oração só no culto? Você acha que ela é suficiente? Se você precisa estar intercedendo sempre, trabalhando, lavando louça, no carro, dirigindo, a intercessão ela continua com a igreja. Ela é o sacerdócio real. Oh Deus, me agrada ver-lhes fazer isto. Mas vamos ver aqui, vamos ler, leiamos em Efésios aqui. Em quem também vós estáis, depois, veja, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, você ouviu, veja, depois de ter ouvido a verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes então selado com o Espírito Santo da promessa. Esse Espírito Santo não veio porque a pessoa gritou, se emocionou, falou em língua, cantou bonito, nada disso. Veio depois de ouvir a verdade, okay? Depois de ouvir o evangelho da salvação e ter crido nela. Aí sim é selado com o Espírito Santo da promessa. O qual, isso é Efésios capítulo 1, versículo 13. Eu acho que eu não dei essa escritura, né? Efésios capítulo 1, versículo 13. Vou repetir então, porque se você não encontrou, você encontra agora.
em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Tem gente que quer que é isso? Possessão, para a redenção, o que é isso? Para louvor de sua glória? Tudo isto teria que ser explicado dentro dos selos, quando os selos fossem abertos. Você pode ver aqui que o Espírito Santo mesmo é um selo. E um selo de que dá testemunho? O selo dá testemunho de uma obra consumada. Por isso, irmãos, por isso que hoje, nesta presente época, nesta presente era, as pessoas que dizem que tem este Espírito Santo, sem estar nem sequer crendo na Bíblia como ela é, elas não estão falando a verdade. Elas têm sido enganadas, ludibriadas pelo inimigo. E acham que tem. Porque o Espírito Santo, numa pessoa, ele sela a pessoa. Um selo dá testemunho de uma obra consumada. Como é que pode uma obra estar consumada se ela nem deu o primeiro passo? Começa-se a construção de uma casa. Tem ali os engenheiros, os construtores, arquitetos, tudo observando ali, desde a fundação. Quando está pronta, ele tem que dar o seu aval, a sua assinatura. Ela pode ser entregue, a chave na mão do dono. Um selo dá testemunho disso. Uma obra consumada. E como é que uma pessoa já pode ter esse selo de uma obra consumada se nem sequer creu no verdadeiro batismo? Se nem sequer creu na Bíblia como ela é? E diz, eu tenho o Espírito Santo. Não tem, não. Pode ter todos os dons do Espírito, mas ele não, porque o Espírito Santo em um homem o sela para o dia da redenção. E como é que pode vir esse selo se a pessoa nem sequer aceitou, nem viu nas Escrituras? Se esse Espírito Santo nem sequer mostrou para esta pessoa como é o verdadeiro batismo, como é a verdadeira ceia, como é o verdadeiro comportamento cristão, como é a verdadeira crença apostólica original. Não tem o Espírito Santo, não. Porque isto são os selos abertos. Mostra isto para nós. Porque antes dos selos, você estava tão enganado, a tal ponto que, quando uma pessoa falava em língua, você tinha que testificar que ela tinha o Espírito Santo. A revelação dos selos mostra isto. Ela tem um dom, não o Espírito Santo. E assim, sucessivamente. São tantas coisas. Veio? Um selo dá testemunho de uma obra consumada. O Espírito Santo é o selo para o indivíduo. E aquele indivíduo, quando recebe o Espírito Santo, ali termina seu tempo de gemer. Meu Deus do céu. Vem porque falamos que com a abertura dos selos o tempo acaba. Vem porque ele nos ensinou isto, que as eras de Laodiceia terminam com a abertura dos selos. Porque quem está no Espírito Santo, para ele encerrou a era. Porque ele já saiu da confusão, saiu da escuridão, ele está no claro da luz. Ele está no clarão, ele próprio faz parte do clarão da luz. Ele faz parte da luz, porque ele foi iluminado. Por isso que termina o seu tempo de gemer. Acabou o tempo de gemer, porque já é uma obra completa. Por exemplo, em anos passados, eu trabalhava com uma empresa de estrada de ferro. Nós carregávamos os vagões de certa mercadoria, como por exemplo, latas de alimento de uma empresa enlatada, de frutas ou outros víveres, carregando os vagões do trem. Quando terminávamos, antes de colocar o selo nesse vagão, chegava primeiro o inspetor. Vamos ver se está tudo certo? Ah, está tudo pronto, ali está tudo colocado. Tá bom, tudo bem. Eu não vou desmentir você, mas o inspetor precisa olhar. Não é assim? Ah, minha vida está sobre o altar. Glória a Deus, estou muito bem e tal. Certo, vamos ver se está bem mesmo. Vamos olhar como estão as coisas, está tudo em ordem? Como é que está aqui? E aquilo outro. E esta coisinha que ainda falta. Isso aqui que está fora do lugar. Então, não pode expor o selo ainda. Está em processo. Está em processo de receber o Espírito Santo. O inspetor vem para certificar-se de que tudo está bem colocado. Porque de outra maneira, na primeira parada do trem, tudo cairia e se lançaria a perder
e a companhia de ferro teria que pagar aquilo. O inspetor provava tudo para se assegurar que estava bem colocado. Se não encontrava bem, ele rejeitava o vagão e tínhamos que carregá-lo de novo até que o inspetor estivesse satisfeito com a carga. Deus faz do mesmo jeito. Enquanto ele não estiver satisfeito com a nossa atuação, com a nossa condição de vida, com a nossa maneira de viver, ele não te dá o título. Adotado, adoção, meu filho. Só depois que a pomba pôde habitar no cordeiro em plenitude, e ele cumpriu todos os requisitos, a ponto de dizer para João Batista: importa, cumprimos toda a justiça. Depois disso, foi que a voz diz assim: nele eu tenho prazer de habitar, a ele ouvi, porque eu estarei falando através dele. A sua assinatura é a minha. Eu estou nele. Isto é o Espírito Santo. É Deus, o Deus vivente, no homem e na mulher. O inspetor que vem, que olha o vagão, que observa tudo, ele que dá a palavra final. Está pronto, pode selar o vagão. E ele selava o vagão, colocava o seu selo ali, ninguém podia romper, só no destino. Quando chegasse no seu destino, era que o selo poderia ser rompido. O profeta diz: o inspetor é o Espírito Santo, e ele te observa, ele te inspira até, te anima a seguir adiante. E quando ele vê que você tem feito as exigências, que tudo está em ordem, ele então te sela. E não tem demônio que consiga romper este selo. Porque este selo não é até o próximo culto, não é até a próxima ceia, não é até o próximo momento de alegria. Este selo é até o dia da redenção. Vagão selado, está concluído a obra. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Este é o selo de Deus, o Espírito Santo. Sem a revelação dos selos, muitos dos nossos irmãos evangélicos dizem que o selo de Deus é o sábado. Guardar o sábado é o selo de Deus para eles. Para outros, o selo de Deus é guardar o domingo. E assim sucessivamente. Agora, não já está nas Escrituras? A Bíblia não já estava mostrando lá? Sim, estava tudo lá. Mas o Deus desse século cegou-lhes o entendimento. Por isso que levou eles para outro caminho. Mas quando os mistérios foram abertos, o sétimo anjo mostrou tudo. E a voz do sétimo anjo, o som da trombeta, não poderia ser um som diferente daquilo que estava na Bíblia. Amém. E mostrando o que estava na Bíblia. Por isso, na mensagem do Desvelar de Deus, o profeta conta daquele irmão que chegou para ele e disse: irmão Branham, o som dos 7 trovões é uma revelação especial que Deus vai dar para algum homem? Em outras palavras, é uma revelação especial que Deus vai dar para você? Ou para qualquer pregador? Ele disse: não, senhores. A revelação dos selos, porque ele já tinha pregado os selos, a revelação dos selos mostrou o que aquilo era. Os trovões são as revelações contidas nos 7 selos. E não pode ser algo diferente daquilo que já está escrito. Não será uma nova revelação fora das Escrituras. Tudo tem que já estar lá, porque nada pode ser tirado nem acrescentado. Agora, dizer que um homem desse é um falso profeta, isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Um homem que tem feito tudo, guiando o povo unicamente para a palavra. Agora, como está cheio de falsos profetas por aí, o que eles dizem, as pessoas acreditam, as pessoas creem. Retenha esta palavra redenção, porque até o dia em que o livro da redenção haja sido revelado e o Redentor venha para reclamar sua possessão, nada pode romper este selo. Não entristeça você ao Espírito Santo, mas faça as coisas que agradam a Deus, porque o livro estava selado. O livro está selado. Ele estava pregando essa mensagem antes do primeiro selo, antes de ser rompido o primeiro selo. Veja, o livro está selado e você também está selado. O Espírito Santo mesmo é o selo. Um selo significa uma obra consumada. Agora, quando o 7º selo é rompido, o mistério de Deus que tem estado selado nesses 7 selos misteriosos
é então finalizado até o dia quando este selo for rompido e for revelado o que está por dentro. Se alguém pergunta, que há com este vagão? Lhe respondem, se supõe que seja tal e tal mercadoria. O que é que tem dentro desse vagão? Bem, talvez seja areia, talvez esteja cheio de cimento, pelo peso, né? Se supõe. E durante todo o período das eras da igreja, eram suposições. Nós não temos mais por que estar atrás de suposição. Nós não precisamos mais estar atrás disso ou atrás daquilo. O que temos que fazer é observar o que Deus fez quando Ele deu a revelação dos 7 selos. Se viu o vagão selado, o que tem lá se supõe que seja isto. Nisso, alguém está supondo. Porém, quando o selo é rompido e a porta se abre, então vemos por dentro, vemos exatamente o que contém. Vê você o que digo? E isto somente poderá suceder no tempo do fim. Isto ele pregou numa noite. Na outra noite foi aberto o primeiro selo. Este é o tempo do fim do que a Bíblia fala. Outra coisa, para concluirmos. Um selo significa possessão. O selo tem uma marca que aponta a quem pertence o conteúdo. Quando você é comprado pelo sangue de Cristo e selado pelo Espírito Santo, já não pertence ao mundo, nem às coisas do mundo, mas é uma possessão de Deus. Agora, como pode ser isso? Veja, isto explica todas as outras coisas que temos falado. Quando você é comprado pelo sangue de Jesus Cristo e selado pelo Espírito Santo, aonde está o Espírito Santo? Está em cima, no topo da pirâmide. É só em cima que você é selado. Quando você está fora desse sistema, aí você já não pertence ao mundo nem às coisas do mundo. Você está fora do mundo. Também um selo significa segurança. Significa que você está seguro. Agora, vocês que não creem na segurança eterna, eu não sei. Porém, um selo significa que a coisa está segura até chegar a seu destino. Pobre daquele que tratar de romper este selo, esse vagão. O selo do Espírito Santo não pode ser rompido. Você tem ouvido alguns que dizem, o diabo me fez fazer isto. Isto não é a verdade. O diabo não fez isto. A verdade é que você não estava selado por dentro. Então aquela conversa daquela irmãzinha, irmão Júlio, é verdade então, né? Tadinho de Satanás, todo mundo colocar a culpa nele. Toda a culpa vai pro coitadinho de Satanás. Lembra? Eu esqueci o nome dela, né? Mas veja aqui o irmão Branco dizendo a mesma coisa. A pessoa diz, o diabo me fez fazer isso, o diabo me fez fazer isso. Está cheio disso. Mata a mulher, mata filho, mata todo mundo, mata o pai, mata a mãe. O diabo disse para mim fazer isso. É uma boa desculpa, né? O diabo não pode se defender. O diabo não pode se defender. Já viu o diabo se defender em algum lugar? Imagina, eu não estava nem lá. Né? A verdade, veja o que diz agora o profeta de Deus. A verdade é que você não estava selado dentro. Porque quando você está selado dentro, o diabo fica selado fora. O que sucedeu foi isto. Veja agora a explicação. O que sucedeu foi que você saiu do seu lugar e se encontrou com o diabo. É diferente. Porque ele não pode ir lá dentro te pegar. Veja. Ele não pode entrar em você. Porque a única maneira dele entrar em você seria pelo mesmo processo pelo qual você passou. Ele teria que crer, ele teria que ser batizado, ele teria que passar por justificação, santificação e tudo, passar pelo mesmo caminho até chegar no Espírito Santo para chegar onde está você. E isso é impossível. Veja. E para isto ele teria que ser salvo, santificado e cheio do Espírito Santo. E consequentemente ele seria ser irmão. Vê que rolo? Então, não foi o diabo que o fez. O que sucedeu foi que você apenas chegou à fronteira, regressou com os desejos das coisas do mundo, né? Já foi lá, viu a terra, viu que é tudo muito bom, o Espírito Santo é bom, a palavra é maravilhosa, mas você volta para o mundo novamente. Isso pode ser feito? Pode. Israel, nunca devemos esquecer disso. Israel saindo do Egito é o tipo perfeito da noiva saindo da denominação, indo para a terra de Canaã, que representa o Espírito Santo.
Eles tinham saído do Egito? Tinham. Mas quando as coisas apertavam, eles tinham desejo das carnes. E diziam, era melhor ser escravo lá. Pelo menos tinha o que comer. Deviam ter saído, perdi a amizade. As pessoas nem me saudam mais. Não falam mais comigo. Lá estava melhor. Debaixo do sinal de Deus. Debaixo do sinal original de Deus. Debaixo da coluna de fogo. E lembrando do tempo da escravidão. Você acha que não tem muita gente assim? Por aí afora? Muitos que já saíram da escravidão denominacional, mesmo dentro da mensagem. E já caminhando debaixo da revelação desta palavra. De todo o esclarecimento perfeito por qual ansiávamos há tanto tempo. Mas o controle humano, a liderança humana na frente não permitia, não deixava. E as pessoas foram libertas. Por quê? Pela voz do profeta. Somente a voz de Deus através do profeta é que dá liberdade ao povo. Veja isso em todo o Antigo Testamento. Os irmãos do passado morreram sem ver isto, sem ver os selos sendo abertos. Mas você tem vindo num tempo em que os mistérios foram consumados, um tempo em que o livro não está mais fechado. Cabe agora a você enxergar a revelação e viver na luz do dia. Deus te abençoe. No nome de Jesus Cristo. Amém.